juros composto. Então, a gente usa a equação de juros composto. Deixa eu pôr aqui. Conhece a equação de juros composto? O professor passou as fórmulas, alguma coisa assim? É que assim, essa aula dele é meio complicada, porque ele passa uns negócios que às vezes você tem que pesquisar mais, entendeu? Porque não é um negócio muito a fundo, assim, como é EAD, né? Não é um negócio muito. Então você tem que pesquisar Entendi, bastante. entendi. Bem, tem umas fórmulas aí que podem te ajudar, né? Elas vão aparecer com muita frequência, vamos dizer assim, beleza? Então é bom tu ficar esperto com elas. Se tiver Certo. elas, não se preocupe. E, bem, agora que a gente acabei de te apresentar aqui a fórmula de juros composto, qual que é a diferença do juros composto para outros juros? A diferença é que o juros composto vai criando juros em cima de juros, beleza? Certo. Juros sobre juros, né? Exatamente. Então, é os juros de um mês, né? Gerou então um aumento do valor. Em cima desse aumento que você cria o próximo valor que você vai avaliar os juros e assim vai, né? Juros em cima de juros. Enquanto o juros simples não faz isso, ele sempre está baseado no valor inicial lá. Bem, como tu já mexeu com dinheiro alguma vez na vida, você sabe do que eu estou falando. Certo. Certo. Então agora a gente só precisa entender quem é quem aqui, né? O M é o montante, ou seja, a grana final. Certo. A grana que você vai retirar lá no final, depois de você tirar tanto aquilo que você colocou, quanto aquilo que lucrou. Ou, no caso, perdeu. Ok. Então, ou emprestou, né? Você vai ter que pagar ali alguma coisa a mais e tal. Então, esse é o M, montante. Então, a gente já sabe qual que é o montante aqui. O montante é a grana final ali, certo? E Ok. é o 139 mil e pouco ali, beleza? Certo. Isso. Então, esse é o M. Agora, quem que é o C? O C é o capital inicial, é aquela grana que colocou-se para sofrer a ação dos juros e assim aumentar seu valor. Seria os 100 mil, no caso. Perfeito. O Certo. I é a taxa. Então, você vai colocar essa taxa, baseado na taxa que o enunciado te dá, né? O enunciado deu a taxinha ali de 1,4 ao mês, né? Só que a Sim. taxa, tu nunca vai colocar ela em porcentagem. Você sempre vai colocar ela em valores absolutos, brutos. Então, você vai colocar o valor ali dividido por 100, basicamente. Sempre que aparecer uma porcentagem, você divide ela por 100, ok? E esse vai ser o valor. E o que você quer saber é o tempo, né? Qual deve ser o tempo? Então, você quer saber o T. T é o cara que falta encontrar aí nessa equação, beleza? Certo. Então, como nós temos todo o resto, a gente simplesmente acha o T, substituindo os valores, ok? Ok. Então, vamos substituir aqui, daí a gente vai ter que apelar um pouco para a conta e coisa assim. Então, deixa eu colocar os contas, eu quero dizer matemáticas de calculadora e coisas do gênero, né? Uhum. Que na mão não vai dar para fazer. Então, vai ficar aqui 100 mil, 1 mais 0,014 elevado a t, beleza? Certo. Certo. Como é que você está de matemática, cara? Você estudou matemática, sabe fazer os básicos, assim, de isolar X, coisa do gênero, assim? Faz muito tempo eu voltei agora, por isso que eu tô desesperado, porque agora eu vou ter que ficar pegando aula agora, cara, para me relembrar tudo isso daí, cara, porque de verdade mesmo eu tô perdido. Até falei pro professor, e lá tá tendo aula, lá eles têm aula de monitoria, né? E assim, até que eu não tô tão perdidão assim, porque tem gente lá que recente agora que tá mais perdido do que eu lá, mas como é muita gente, então fica aquela muvuca, todo mundo perguntando ao mesmo tempo, todo mundo querendo tirar dúvida ao mesmo tempo. Falei, quer saber de uma coisa, meu? Eu vou. Aí um amigo meu falou desse site, né? Eu falei, cara, entra lá, meu. Tem um monte de professor dando aula. Paga lá, cara. Pelo menos você tem aula particular. É muito melhor o cara te explicando só pra você do que 500 querendo aprender e ninguém aprende nada. Você fica bem perdido nessas É, situações, é verdade. por mais que tenha monitoria, tudo. E assim, amanhã eu tenho prova de matemática. Amanhã é a primeira prova de matemática. Entendi. Já de cara, assim, putz. É, já de cara. Então, meio barra pesada uma situação dessa aí, mano. Meu Queria Deus poder do te céu. ajudar mais, mas assim, em cima da hora, né? O bagulho é doido. Nem me fala. Beleza. Então, bem, o que que eu posso fazer aqui para ajudar você? Posso te mostrar algumas formas, umas coisas assim. É o que tem para hoje.
Então, vamos dar uma olhada aqui como finalizar isso. Bem, você vai ter que usar uma função que provavelmente você não tem nem ideia de como usa, então já que tu tá me contando aí que você tá mal, que é o logaritmo. Uhum. Então, você vai usar o logaritmo aí. Já vou te mostrar como é que usa. Certo. Bem, começa que o foco é encontrar o t, só que o t está na parte de cima. Então, você vai ter que deixar o t o máximo possível sozinho. Então, Certo. vamos ter que fazer algumas coisas aqui. Por exemplo, esse 100.000 que está ali multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Lembra dessas coisas de passar dividindo? Uhum. Tá. Sim. Então, passei dividindo aqui para o outro lado. E aqui, esse 1 pode somar com esse cara aqui, vai ficar 1,014 elevado a t. Bem, tu vai poder usar a calculadora na prova, né? Vou. Então faz essa conta para mim aqui na calculadora. Só essa que eu circulei, beleza? E me diz qual número que dá. Deixa eu pegar aqui só. 132. Oxi. É para dividir os 139.608,20 Por 100.000. dividir por Exatamente, por 100.000. 100.000, né? Isso. 1,39608,2. Boa, boa, monstrão. Isso aí, pô. Gostei de ver. Ah, então, vamos escrever isso que eu já sabia o que ia dar. Porque quando a gente divide por número assim, é sempre a mesma coisa. É só passar vírgula. Vai ficar isso. Agora, velho, o problema é que o t tá no expoente, certo? Certo. Esse é o problema. Porque não dá para tirar esse t do expoente sem fazer uma coisa muito interessante chamada logaritmo. Logaritmo. Isso, tem que aplicar o logaritmo. O logaritmo é o cara que tem o poder de jogar os números para, né, as coisas que estão no expoente para baixo. Esse é o poder do logaritmo. Logaritmo. Então, vamos jogar aqui log dos dois lados. Na matemática, a gente pode aplicar a mesma operação dos dois lados sempre, beleza? Certo. Então, vai ficar o log de 1, não preciso do parênteses aqui. Log de 1, 3, 9, 6, 0, 8, 2, igual, olha só o poder do logaritmo. Uma vez que você aplica o log, o cara que está no expoente sai para frente multiplicando ele. Então, ó, agora ele já está na parte de baixo, a gente já consegue encontrar o valor dele. Certo. Só que para isso, primeiro você vai ter que me encontrar aí quem é o log desse númerozão aqui e depois desse númerozão aqui. Então, quando você jogar na calculadora aí, me diz primeiro esse, beleza? Tem que pôr todos os números mesmo, com a vírgula ali. É esse log de 10 aqui que tem na calculadora? Não, mano. Isso aqui, ó. Não, então, mas para você achar esse log desse número aí, você tem que jogar na calculadora aqui, não é? Isso. Aí você faz 1,396,082. Aí tem uma função aqui que é log, aí você aperta ela, é isso? Provavelmente. Aí deu 0,2924, deu um número bem. É isso mesmo? 0,2924. Foi isso que deu? É, É, 0,2924. bem, vamos ver.
Vamos ver o Vou outro. jogar na minha calculadora aqui. Esse aí. Provavelmente é isso mesmo. Pô, que merda esse aplicativo que fica saindo quando eu abro a calculadora. Eu vou. 1,396082. Tem paciência aí comigo, cara, que eu vou ser sua tese pra NASA, mano, de verdade. Por quê, mano? Como assim, velho? Ó, aqui Ensinei deu. um burro a matemática. Tinha dado esse número também a primeira vez, mas aí eu fiz, aí deu. Acho que Tá você aqui, clicou alguma coisa errada aí. Vamos arredondar para 0,145. Deixa eu deixar arredondadinho, bonitinho. 45. E aqui do outro lado, o log desse númerozinho aí, 1,014. De novo, nós joga na calculadora. Tem que ver aí como é que a tua calculadora funciona. Tem calculadora que tem que pôr o número antes, tem calculadora que tem que pôr o número depois, depende da calculadora. Aqui deu 0,006. 0,006. Homem, 0,006, isso mesmo. Isso. Então agora a única coisa que tu tem que fazer é isolar o T. O T tem que ficar sozinho. A gente precisa de T igual a alguma coisa igual a T, tanto faz. Então, como o 0,006 está multiplicando o T, ele vai para o outro lado dividindo, certo? Certo. Lembra disso? Uhum. Quem está multiplicando de um lado, vai para o outro lado dividindo. E agora, tu só precisa fazer essa conta aqui na calculadora, beleza? 0,145 dividido por 0,006. 24. Opa, é um número legal aí, P igual a 24. Ou seja, significa que vai demorar 24 meses. 24 meses. Eu ter em meses. Assim, olhando assim, não é um negócio complicado, é mais saber aplicar a fórmula e as regras mesmo, né? Não é tão Então vamos recapitular o que rolou aqui. certo. Palavra de juros compostos, escrevi a equação dos juros compostos. A gente identificou que sabia o montante, que é a quantidade total de grana, o capital inicial, que é aquele 100 mil que foi inicialmente colocado aí para sofrer os juros, a Certo. taxa, a gente sempre tem que colocar em número absoluto na equação, ou seja, dividido por 100, né? Então ficou aquele número pequenininho. Tudo isso aí elevado a t, no fim das contas. O problema quero t. E o t está, né, vamos dizer assim, está na parte de cima, o que é um problemão. Daí a gente precisa tirar aí da parte de cima. Como é que a gente tira? Utilizando a função logaritmo. A função logaritmo tem este poder, né? A primeira coisa que eu fiz foi passar os 100 mil para o outro lado dividindo, para que eu tivesse só um número de um lado e só a coisa com o t do outro. Eu preciso estar com a coisa com o t sozinho do outro lado para poder aplicar o logaritmo. Certo. Está sozinho. Muito bem. Então, como é que fica agora? Agora a gente vai pensar o seguinte, pô, eu preciso tirar o t dali. Bem, tem que aplicar o log, não tem jeito. Então, eu apliquei o log dos dois lados. Uma vez que eu aplico do lado direito, onde tem o t no expoente, o t passa multiplicando, beleza? Certo. Então, o t passou multiplicando. Agora, fiz o log na calculadora. Aqui não tem jeito, tem que usar a calculadora mesmo. Tem como fazer sem, beleza? E, finalmente, uma vez que fez a coisa na calculadora, faz a divisãozinha ali, pá, pum, já era. Beleza? 24, certo. Top. Pegou a ideia? Peguei. Né, Então, tá peguei. bom. Confiando. Então tá, velho. Tomara que quando apareça uma nova dessa aí, que você saiba fazer. É. Vou Provavelmente vai cair alguma questão de porcentagem. Com certeza. Muito provavelmente vai cair nessa tua prova porcentagem, juros compostos, a resposta há 2 anos. Regrinhas de potência, eu acho. Esse aí já é mais complicado. Hein? Isso. Não, nem é nada, velho. É coisa de ensino fundamental, não é nem de médio isso. Não fala isso pra si mesmo, senão você não vai aprender. Não é complicado, não. Isso aí é bem de boa pra falar a verdade. Só que a gente tem que decorar uma coisa ou outra, velho. Uhum. Então, sabendo que as propriedades são técnicas desenvolvidas com o objetivo de facilitar a operação, faça a associação das colunas abaixo, correspondem
Muito bem. Então, existem algumas propriedades. Cara, tá ficando quente aqui, só me dá um segundo. Isso aí às vezes dá pau até no meu PC, quando começa a ficar quente. Deixa eu só ligar o ar aqui. Tá? Relaxa, Só um segundinho. relaxa. Zach. Amém, Ju. Tá bom. Eu tô tendo aula aqui, né, de matemática aqui, que amanhã eu tenho prova de faculdade, tô tendo uma aula particular aqui, que tá mal complicado. Mas na hora que você chegar, pode me ligar, tá bom? Beijo. Tá por mim lá. Voltei, man. O negócio é o seguinte: você precisa saber as regras de potenciação. E, para saber as regras de potenciação, você vai no Google e procura assim, regras de potenciação. Daí você vai ver uma lista de regras, e essa lista de regras que a gente vai aplicar nesse problema para saber o que que a gente tem que fazer. Certo, deixa eu já Como ver. você está eu vou te mandar, não se preocupe. Como sim. você está começando aqui as paradas, eu vou te mandar uma lista bem de boa, que vem com exemplos juntos, coisas assim. Certo. Então, show de bola. Sabendo que Bem, então vamos lá, né? Primeira coluna, a gente tem uma multiplicação, tá vendo? G elevado a m vezes G elevado a n. É a primeira regra que eu te mandei lá no Zap. Dá uma olhada lá. Tá vendo? Certo. Ah, A até as M, letras são igual, tirando o A que é G, né? isso. A elevado a M vezes A elevado a N igual a Elevado a A m mais n, certo? N mais N, isso. Isso. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Procurar onde está aparecendo isso. Qual na segunda coluna é igualzinho a essa regra que tu acabou de ler? Na segunda coluna, É, tem uma opção que aparece esse mais aí no expoente, né? você fala o quê? Na regra ou no exemplo? No A gente está exemplo. falando dessa aqui. Nas regras que eu te enviei, está dizendo que quando tem uma situação como essa, os expoentes somam. Onde aqui na segunda coluna aparece essa soma de expoentes? Ah, 2 elevado à quinta vezes 2 elevado à terceira é Não, velho, eu igual. tô falando aqui, ó. Ah, aqui. Ah, entendi. No terceiro aí? Terceira, eu tô vendo uma multiplicação, não tô vendo soma. Ah, no quinto, perdão. Exato. Então, aqui nós temos a situação certa. Então, nessa a gente já pode jogar fora essa e essa. Que está dizendo que o A é com 4 e é com 5. Muito bem. Agora vamos ver uma outra. Que também está lá. A Caraca, da que divisão. A E aqui. Tem uma com divisão. Provavelmente é a segunda na lista que eu te enviei. Deixa eu ver. Exato. é, O que que acontece quando a gente divide? Apareceu uma subtração lá? sim. E aí, onde que tem subtração agora? Na segunda coluna. No primeiro. Exato. Então significa que o E junta com o 1 da segunda coluna. Então é E1. Então não é E2. Então sobrou essas duas opções aqui só. Certo. Agora, a C também é uma regra legal. É a terceira. Olha lá o que acontece. Veja que tu tem potência de potência aqui. Então vai ser a Certo? terceira aqui, né? Exato, terceira, exatamente. Porque multiplica essas potências, perfeito. Então C3. Então o C é 3. Então o C não é 4. Portanto, essa aqui está errado. Então a resposta certa é a D.
Veja que Cara, ainda tem algumas coisas que envolvem raiz ali, mas a gente, aí, ó, né, tá não vendo? precisa. Isso Oi. aqui, ó, ele não passou essas coisinhas de regra, aí ele devia ter dado isso aqui, tá vendo? Isso aqui já facilita pra caramba, meu. É, mas eu vou te falar, ele não, Nunca vai dar, né? não, ele nunca vai dar isso, porque isso aí é matéria do fundamental, sacou? Então ele não vai, tipo, deixar de dar a ementa que ele precisa por lei dar, né, Uhum, por causa de uma matéria que já passou há um tempinho, aí, então você que tem que correr atrás, tá ligado? entendi. Você faz a graduação em quê mesmo? Gestão comercial. É porque eu É, sou coordenador de vendas. opa, que massa, velho. Daí, de fato, é uma profissão que, assim, a gente não usa muita matemática, né, então acaba esquecendo. Uhum, é. Que nem eu aí, se me perguntar qualquer coisa de biologia, nossa, vou virar uma ameba, porque eu não tô ligado em nada. Então, se a gente não usa, não tem jeito. O problema é que o professor, ele tem a ementa dele para passar, né? Daí, se ele, tipo, ficar voltando às matemáticas Você é mais professor também, antigas, né? assim. Oi? Você é professor também, não é? É, mas tô te dando aula aqui, né? Então, eu sou professor, né? Não, mas eu Beleza. falo assim de professor de faculdade, né? Ah, sim, já dei aula em faculdade, mas desisti de dar aula em faculdade. O pessoal é muito xarope. Prefiro dar aula, assim, online, que é mais massa. Larguei um emprego numa federal porque eu curto mais dar aula assim, de boa, para quem precisa mesmo. Os caras na Não, federal estão nem aí. E os professores são um saco também. não é. Beleza, mano. Então tá bom. Percebeu aqui, ó? Então, velho, tem coisa que tu vai ter que decorar. Não tem jeito e o professor não vai voltar. Às vezes não é nem culpa dele. Pelo menos as regrinhas que eu te passei aí, você tem que saber que existe, tá bom? Certo. Para quando aparecer, você, pô, sei que tá lá naquela tabela, posso dar jeito. Esse exercício também vai cair, ele só vai trocar os números, né? Algumas coisas aí. Provável. Bem provável. Vamos ver. Vamos ver. Próximo. Cada expressão, blá, 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 aplicando a propriedade de potências, simplifica a expressão. É. Tira Então, uma aqui, dúvida. Esse daí eu tava tentando fazer hoje de manhã. Isso daí você pega o 4 aqui e faz vezes o 8, né? Que é 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4. Aí vai indo, aí vai dar o resultado. Você multiplica pelo 64. não, esse jeito que tu está fazendo é o pior jeito possível de fazer a conta. Não é o que ele quer fazer. Não Tá? está errado, mas você ficaria o dia inteiro fazendo, porque 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 8 vezes é É, treta, né? é isso aí. Então você não quer fazer isso. Você não quer ficar perdendo o dia todo aí. Certo. Ah, muito bem, o que que você tem que fazer aqui? Fatorar. Você vai dividindo os números até eles virarem dois, porque tudo tá dois aqui, tá vendo? Então Certo. você vai pegar o 64 e vai dividir. Você consegue fazer isso para mim aí? Sim. 64 divide vai dar 32. Daí divide de novo, sacou? E assim vai. Daí quando você Isso. chegar no um você me fala. Chegou já. Beleza. Então, como é que vai ficar aqui? Se dividir, dividir, chegou no um deu quantos dois aqui? Ficou 2 6. 2 então significa que 64 é 2 elevado a 6, ok? É por isso Certo. que a gente fatora. Então, Ah, ali a gente vai trocar o 64 por 2 elevado a 6. Se eu fizer o mesmo com o 4, eu vou ter que 4 é 2 ao quadrado, 2 elevado a 2. Se eu fizer o mesmo com o 16, você já fez aí, né? uhum. Fica 2 elevado a 4, entendeu? Certo. Então, é dividir. Então, agora, o que que vai rolar? 64 você vai trocar por 2 elevado a 6. O 4 elevado a 8 você vai trocar por... bem, o 4 você vai trocar por 2 elevado a 2, né? E como o 4 estava elevado a 8, 4 elevado a 8, beleza? 4 elevado a 8. Certo. E na parte de baixo, você vai ficar com 16 elevado a 5. Ou seja, o 16 é 2 na 4. Isso estava elevado a 5, certo? Certo. Boa. Então, agora, vamos usar as regras que eu te passei. 2 elevado a 6. Como é que vai ficar aqui? Olha só, potência de potência, tá vendo? Uhum. Multiplica-se as potências. E aqui embaixo, 2 elevado a 20. Porque 4 vezes 5 é 20.
Certo. Bem, lá na coisa que eu te mandei, tá escrito, né? O que tem que fazer quando tem multiplicação. O que tem que fazer quando as bases são iguais? O que faz com os expoentes? É a primeira regra lá, me diz. Toma. Você fala nesse exemplo aqui que você me mandou, né? Isso, a primeira regra. Você soma os expoentes. Exato. Então, como os de cima estão multiplicados, somos expoentes. Opa, 16 mais 6 é 22. 22. E embaixo continua 20. E aí, quando está dividido, base igual dividida, o que tem que fazer com expoentes? Você subtrai. Exato, subtrai de baixo. Então, vai ficar 2 2 elevado a 22 menos 20. elevado a 2. Exato, 2 elevado a 2. Opção D. Opa, Pegou a ideia? Então, tu não vai ficar fazendo a multiplicação. Não está errado, mas tu não vai chegar na resposta nunca. Queria fatorar, simplificar, sacou? Todo mundo ali entendi. tirou 2 alguma coisa. Porque todo mundo ali é potência de 2. Então, troquei pelas potências de 2, usei propriedade de potência e simplifiquei, Certo. certo? Show de bola. Vamos para a próxima. Caramba, que da hora, mano. Bem Nossa, né? explicado. De verdade mesmo, tô gostando, cara. Bem explicado, bem lúdico mesmo, tô entendendo bem. Valeu. E assim, é que tu ainda tá pegando no tranco, mas normalmente na aula eu cobro mais o aluno fazer as coisas. Uhum. Então daí tu pega ainda mais, porque se só eu ficar fazendo aqui, fica meio vídeo do YouTube. Tipo, você acha que tá entendendo tudo, mas quando eu te pedir para fazer uma coisa parecida, você não vai conseguir. Ou Uhum. talvez consiga, tomara que consiga, você tá me respondendo bem até. Portanto, eu vou até te pedir para fazer uma parada aqui já, então. Vamos ver se você pega a ideia. Bem, eu fiz aqui esse problema, né? Então você está entendendo aí a ideia. Agora eu vou querer que você faça um parecidinho, um pouco mais simples. Vamos lá. Com as mesmas ideias aqui de fatorar e tal. Certo. 16 ao quadrado vezes 8 ao cubo. Consegue ver bem aí, velho? Tô vendo. Dividido por 4 ao cubo. Não, 4 ao quadrado. Não, 4 à quinta. Beleza. Beleza? Certo. Opa, o que deu aqui que saiu o bagulho? Beleza, agora voltou. Bem, tenta aí, cara. Errar, errou. Não tem problema. Mas eu quero que você desenvolva bem, beleza? Escreva Aí é aí, 4 tá? elevado a 5. 5. Isso. Mano, eu preciso mesmo ir no banheiro. Na Pode ir lá. volta, tá bom. Vai lá, vai lá, vai Quero lá. que tu escreva bem como se estivesse escrevendo para a prova para poder avaliar bem, tá? Não, pode ir lá.
E aí, man? Tô Alguma coisa? fazendo aqui, peraí. Sem pressa. O importante é que você consiga sozinho. Esse 16, eu tenho que fatorar ele, né? Aí eu posso colocar ele como 2 elevado a 4, aí coloco entre parênteses e coloco esse expoente, esse 2 para multiplicar. Exato. É isso, né? Isso. Agora, e quando a base é diferente uma da outra? Professor, Oi. quando a base ela é diferente, você multiplica o 16 pelo 8? Ou não tem nada a ver? Não, tu nunca vai multiplicar os números. Tu só vai. Tu vai ter que fatorar todos eles até chegar no 2, ok? Todos eles. Todos que eu coloquei ali vão ter que virar 2. Que nem no meu, todo mundo virou 2. No teu também vai todo mundo virar 2, entendeu? Aí no caso o 8 aí eu vou faturar por 3, que é o que está pedindo. Não, tu vai. Ó, Mesmo ó o que eu fiz também aqui. Eu peguei todo mundo que estava aqui na continha, 64, o 16, o 4, e fui dividindo até o fim, até virar 2, ok? Então tu vai fazer o mesmo, tu vai dividindo, pega o 16, divide, 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 pega o 8, divide, 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 pega o 4, divide, 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 até sobrar o 2, ok? entendi. Então vai ser 4.
2 vezes 2 elevado à terceira. 4 vezes 2, 8. Vai dar 2 a 11 essa daí por cima, é isso? 2 elevado à 11ª, é isso mesmo? A parte de cima vai dar 2 elevado a 11? É. Bem, vamos ver. Eu já sei que o 16 é 2 elevado a 4. Então vai ficar 2 elevado a 4 elevado a 2. Vai dar 2. E o 8 é 2 elevado a 3. Terceiro. E tudo isso é elevado a 3. Ah, esqueci do 3. Puta, pode E crer. tinha que multiplicar ainda, né? É. Aí vai dar 2 vezes 4, 8. 3 vezes 3, 9. 8 mais 9. Isso. Certo. Entendi. Vai. Vai dar 2, 4, 8. 3 vezes 3, 9. Dá 2 elevado a 17 em cima. Ótimo. Agora tem que fazer a conta por debaixo também. Dois elevado a 10. Divide. Dá 2 a 7, é isso? 2 a 7? É. Não sei. Vamos ver. Você falou que aqui ficava 2 a 17. Aqui embaixo, 2 vezes 5, 10. Então fica 2 a 10. Faz a subtração, 17 menos 10, 2 a 7, exatamente. 2 a 7. Isso. Então... Trancos e barrancos. Foi bem, pô. Foi bem. Vamos para a próxima aqui. Opa, era essa mesmo. Então, agora que tu fez alguma coisa, a gente pode continuar com um pouco mais de detalhe. Aplicando as propriedades de potências e raízes, classifica como verdadeiro ou falso. Então, a gente tem que simplificar as coisas aí e ver o que é verdadeiro e o que é falso. Tá certo e o que tá errado. Então, vamos pegar aqui. A primeira, só de bater o olho, eu já tô vendo que é verdadeiro. Ah, é? É, parece que é mesmo. Então, 1 mais 2... A regra do exercício passado da que eu tô aqui... Tem que somar. Então, tu sabe que aqui em cima tem 1 e aqui também, né? Certo? Ah, certo. Então, não. Então, sim. Eu não entendi como é que tu tinha chegado na resposta certa sem saber isso, que tem Não, ali em por cima. causa que quando não tem nada, fica o 1 mesmo, mas assim, porque quando você vai multiplicando, você soma o expoente. Aí somando 10 com 2 mais 1 de cada dá 14. Claro, isso mesmo. Então, essa aqui é verdadeira. Certo. Bem, vamos fazer a última primeiro. 4 ao quadrado dividido por 4 menos 5. A regra diz que tem que diminuir o expoente de baixo. Menos 5. Isso tu tem que tomar cuidado com o sinal, velho, que o pessoal se perde por besteira. Menos 5. Menos 5 é mais 5. Então vai ficar 4, 2 mais 5. Ou seja, 4 a sétima. E aqui está dizendo que é 4 a terceira, então está errado. Ok? Esse você pode explicar de novo, que eu não entendi direito. Tu não entendeu o jogo do sinal aqui? Não. O jogo do sinal eu entendi. Você pegou o 4 elevado ao quadrado, né? Aí dividiu por 4, passou dividindo, né, por 4 menos 5, certo? Aí você tem que isolar os sinais, né? Fazer a 4 menos 2, 4 elevado ao quadrado, menos 5. Esse menos aí, da onde você tirou, professor?
O que você A fez, o regra, menos velho, menos 5. a regra quando tem divisão é diminuir o de baixo, certo? Certo. Ah, Então então, esse menos entendi. é da regra. Esse Posso você menos é o menos que diminuiu. está aqui. Entendi. Agora eu entendi. Pode crer. Então, pode crer. Daí vai ficar isso aí, sacou a ideia? Saquei. Pode crer. Agora tem que ver as regrinhas ali do outro aqui, né? Como é que a gente vai lidar com essa parada aqui? Ah, pode crer. Vamos pensar aqui. Vamos pensar. Tem que saber mais regras aqui, né? Tipo, o que tá rolando aqui nessa? Tem que pensar o seguinte: como é que eu posso fazer isso aqui? Aqui tem raiz, né? Raiz também é uma potência. É uma potência fracionária. Então tem uma regra muito importante que tu tem que saber aqui. Quando tu tem uma raiz desse jeito, ou seja, uma raiz de alguma coisa e um número dentro elevado a alguma coisa, você consegue escrever isso aqui como uma potência fracionária, ok? É o a elevado a m sobre n. É Certo, um jeito, é um outro jeito de escrever, beleza? certo. Então, o que vai rolar aqui? Você vai pegar esse cara e vai fazer isso. Então, vamos pegar aqui. 4 dividido por raiz cúbica de 2. Bem, 4 a gente sabe que é 2 ao quadrado, certo? Certo. E o raiz cúbica de 2, a gente, de acordo com essa regra aqui, consegue escrever o seguinte: aqui tem um escondido. Então, dá para escrever como 2 elevado a 1/3, ok? Da raiz, né? Da raiz, exatamente, da regra da raiz. Eu só escrevi, né, desse jeito. Certo. Isso. Então, beleza. Agora a gente faz a subtração. E agora, agora tem que fazer essa conta de fração. Você sabe fazer conta de fração? 2 menos 1. Não, tu não vai fazer 2 menos um. Tu vai fazer 2 menos 1/3. É, 2 menos 1. Ixi, aí não, professor. É, velho. Tem que saber fazer conta de fração, né? Então, fazer conta de fração é deixar todo mundo com o mesmo denominador. 2 menos 1/3. Como é que a gente faz isso? Bem, 2. Tem que deixar com 3 embaixo. Então, eu posso multiplicar por 3 em cima e por 3 embaixo. Mas quem está aqui embaixo para multiplicar? Tá o número 1 escondido. 2 e 2 dividido por 1 é a mesma coisa, certo? Uhum. Então, vai ficar 6 dividido por 3 menos 1/3. Isso vai dar 5/3. Beleza? Certo. Beleza. Então, 5/3. Show de bola. 2 menos 1/3 é 5/3. Então, significa que ficou 5/3 aqui. Ok? Ok. O problema é que isso aqui vai escalar de dificuldade de um jeito absurdo. 5/3 dá para escrever do jeito que está ali? Esse problema aqui não é legal para explicar essas coisas. É que a gente precisava de uma aula só para explicar potência. Tipo, o que acontece aqui? Tem que explicar fração, tem que explicar potência no meio de um problema é meio complicado, entendeu? Mas como é que a gente pode reescrever esse número aqui? A gente pode escrever ele como 2 elevado a 3/3 vezes 2 elevado a 2/3. Porque se somar 3/3 com 2/3 dá 5/3. 5 terços. Isso, soma só os caras de cima, de baixo continua. Certo. 2/3 mais 3/3 dá 5/3. 3/3 é a mesma coisa que o próprio 2. Porque 2 elevado a 1. 3/3 é 1. 3 sobre 3 é 1. Ok? Qualquer Certo. número sobre ele mesmo dá 1, sempre. Se Bom, ele sendo igual, dá 1. Ok? certo. Então, a ideia é essa. Então, beleza. Agora, vamos lá. 2/3 é quanto? De acordo com a regra, 2/3 dá para escrever como raiz cúbica, porque o cara que está na sombra vai para o sol, tá vendo? E o cara que está no sol vai para a sombra, tá vendo? Pegou a ideia? Quem está fora vai para dentro, quem está embaixo, Exatamente. entendeu? Então, por isso que eu estou pegando esse cara agora aqui.
que acontece? Esse 3 veio para fora, né? Quem está na sombra vai para o sol, certo? E agora quem está no sol vai para a sombra, então vai para dentro ali. Certo. Então vai ficar 2 vezes a raiz cúbica de 2 ao quadrado, que é 4. Certo? Certo. 2 ao quadrado é 4. E é exatamente o que está aqui. Então isso aqui é verdadeiro. Verdadeiro. Pegou a ideia? E, cara, ó, tem que saber manipular, não tem jeito. Às vezes até eu, quando sei, não sei o caminho que o professor quer que a gente pegue. Então, né? Às vezes é assim mesmo. Agora, vamos para a última. Como é que a gente vai resolver isso aqui? Como é que isso aqui pode dar 3? Será que dá 3? Será que não dá 3? É, tem que ver. Tem que fatorar. Quando aparece um número grande assim dentro de uma raiz, tu tem que fatorar sempre. Fatorar ele, né? Fatorar é aquilo que tu estava fazendo lá, e dividindo, 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 certo? Certo. Isso. E daí facilita para lidar com o número, uma vez que ele virou uma potência. Então vamos fatorar isso aqui. Enquanto der para dividir por 2, a gente vai dividindo. Bem, Entendi. se tu vai poder usar a calculadora, né? Pega aí a calculadora e me diz quanto que é esse número dividido por 2, por favor. Número de cenoura. 16,384. 16,384. 16,384. Beleza. Então, ainda dá para dividir por 2 porque ainda é par. Divide por 2 aí de novo, por favor. 8192. 8192. Ainda dá para dividir por 2. 4,096. Não. Ah, 4096. O ponto não tem nada a ver. Divide por 2 de novo. 2048. Ah, olha só que coisa, hein? 2048. Aqui vai ficar 1024. E o 1024, se tu dividir por 2 elevado a 10, vai dar 1. Isso aqui todo mundo que estuda a potência, matemática, essas coisas sabe. Que 2 elevado a 10 é 1024, beleza? Certo. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Mas Vai ficar... esse 1024 você não divide por 2? Sim, mano, mas é o que eu tô dizendo. Se tu dividir ele por 2 10 vezes, vai virar 1. Ah, entendi. Por isso que eu coloquei já 2 elevado a 2 10 a aqui, 10. entendeu? Para Entendi. não precisar ficar dividindo. Ah, certo, É uma certo. coisa que eu recomendo tu decore, mas enquanto tu não decorar, tu vai dividindo, né? Certo. Mas aqui é a dica que eu te dou. Então, significa que esse número é a mesma coisa que 2 elevado a 15. 2 elevado a 15, Nós correto. somos expoentes. Então, agora, nós vamos pôr essas raízes nele. Porque é o que tem para fazer, né? Então, puta, acabou aqui a espaço. Então, eu vou ter que fazer aqui do lado. Então, esse número é igual a 2 elevado a 15. 15. Então, bem, antes de mais nada, né? Vai ficar 2 elevado a 15. Tu já percebeu que tu vai ter que usar aquelas regras de fração e coisas do gênero para conseguir terminar esse problema, senão não vai dar certo. Uhum. Então, a gente pode começar fazendo a fraçãozinha aqui dessa raiz aqui de dentro. Depois a gente se preocupa com raiz cúbica. Bem, mas tu já sabe que a raiz cúbica também é um terço, né? Então, eu já vou colocar Certo. aqui um terço, certo? E aqui dentro eu vou colocar 2 elevado a 15 dentro do 1/5, pela mesma lógica. Concorda comigo? Porque a raiz quinta é a mesma coisa que 1/5. Certo. Beleza? Bem, aqui tu já pode pensar de várias formas isso aí. Como é potência de potência de potência, tu já pode fazer o seguinte, ó. 2 elevado a 15 vezes 1/5 vezes 1/3. Porque não é multiplicação, potência de potência multiplica essas potências. Não é a terceira regra que eu mandei lá naquele arquivinho de regras? Potência de potência você multiplica? É isso aí. Certo? Então, é isso que nós temos. Nós temos essas 3 multiplicações. Alguma dúvida? Não, nenhuma. Maravilha. Então, o que que vai rolar aqui, ó? Vai rolar 2 elevado a 15. E quanto que é 5 vezes 3, não é 15? 15. Então, não vai ficar 2 elevado a 1, que é o próprio 2? Próprio 10. Pegou a ideia? Peguei. Show. Então, a resposta é 2. 2. Vamos ver se é 2 que está aparecendo aqui. Opa, É cadê esse aqui, falso. ó? Tá aparecendo Tá aparecendo 3. 3. Daí deu ruim.
Antes de fazer tudo isso, já dava para imaginar que daria é falso mesmo, porque só poderia dar 2 como resposta, porque só tem 2 aqui, certo? Então nem precisava de tanta matemática. Mas eu quis ir até o final, Mas, beleza? professor, já pode deixar agendada a próxima aula aí, viu? Ah, é? Pô, aí sim, mano. Deixa eu só salvar isso aqui e só começar a próxima aqui para te dar umas ideias, umas ideias. Vou salvar isso aqui. Ah, muito bem. Daí depois eu consigo acessar, né, professor? Sim, sim, eu vou te enviar o vídeo da aula, daí tu Ah, já, que legal. já pode acessar, isso mesmo. E aí na Beleza? prova eu vou olhando o vídeo, se tiver alguma coisa eu vou. Vai ter prova amanhã, mano? vou E é online a prova? é online. Ah, velho, então eu vou fazer o seguinte aqui, só um segundo. Não sei nem que eu vou fazer pela fé e na força do ódio.